Tá no ar mais uma ponta do lápis e os trabalhadores têm até o dia 30 de novembro para receber a primeira parcela do 13º salário. Por isso, eu estou aqui com o João Furtado, assessor de investimentos, que vai te trazer as melhores dicas de como você que está em casa faz para usar o 13º, né, sem sofrimento, sem ter problemas para o resto do ano. João, para a gente começar, né, quem tem direito ao 13º salário? Bom, basicamente o 13º salário ele acaba sendo um benefício ali do pessoal que é CLT, então trabalha ali com a carteira assinada, acaba sendo uma forma de complemento de renda que é muito importante ali nas contas das famílias, né? Então todos os empregados com a carteira assinada têm direito a esse benefício? Exatamente, exatamente. E, João, esse 13º, né, ele não deve ser visto como uma renda extra, como um dinheiro extra, mas sim como parte do orçamento, né? Exato. Então, sempre que a gente pensa ali dentro das contas públicas, das contas das famílias, né, o 13º ele acaba entrando como uma renda a mais no final do ano, mas que é um complemento do que deve ser usado para a renda do ano, né? Então a gente tem ali algumas despesas que são clássicas do início do ano, a gente tem algumas contas obrigatórias e até o final do ano ele normalmente tem uma saída de caixa maior, que o 13º acaba servindo exatamente para isso, para que não descase o fluxo de caixa do restante do ano. Isso que eu ia falar, né? O 13º, né, ele chega justamente nessa época, nesse momento que as pessoas são mais propícias a gastar mais por conta das festas, do Natal, fim de ano, né? Por conta de tudo isso, viagem que sempre tem, né? Exatamente. Então, quando a gente começa ali o segundo semestre, a gente já entra na preocupação do o que vou fazer na virada do ano, para quem tem filhos, poxa, o que eu vou dar de presente ali, Dia das Crianças, Natal, muitas vezes o uso do cartão de crédito acaba prorrogando contas para o final do ano, ali para dezembro, e logo com isso eu já tenho o final do ano, a gente tem o carnaval ali em fevereiro, março, então já são contas que vêm ali para o lazer do final do ano, e junto com isso eu tenho outras obrigações, muitos impostos são cobrados ali no final do ano, então eu tenho desde a parte de veículos, né, que eu tenho no final do ano, como eu também tenho já no começo do ano, já tenho IPVA, já tenho IPTU, que são despesas caras, né, e que a gente precisa organizar o fluxo de caixa. Também para quem tem filho, lógico, a gente já tem o início das aulas, material escolar. Então material escolar, para quem tem filho em escola particular, matrícula. Então é um período muito custoso para o orçamento das famílias, né? Então, se a pessoa não administrar corretamente esse 13º, ele pode ir por água abaixo, né? Exatamente. Então, acabei pensando ali, vou fazer uma viagem de última hora, não me planejei, ou tá saindo mais caro do que deveria ser, acabo gastando meu 13º, não me planejando e já começo o ano no vermelho, com algumas contas acima do que eu ganho. Consequentemente, eu passo o restante do ano inteiro correndo atrás do que eu fiz ali no finalzinho do ano. E para não cometer isso, né, não correr esse risco, quais são as principais dicas, então, João, para usar corretamente o 13º? Eu acho que o planejamento, né, ele é a chave primordial das finanças. Então, a gente, chegando agora nesse período do ano, a gente já deve ter ali uma planilha, pode ser anotado no caderninho, mas eu preciso já ter definido o que eu vou ter de despesa. Então, quanto que é meu IPTU, quanto é meu IPVA, qual vai ser a despesa com escola, qual vai ser a despesa com viagem, e aí eu crio uma ordem de prioridade dentro do meu orçamento. Então, os impostos eu não tenho que fazer, eu preciso pagar. Então, quanto eu vou gastar de IPTU, IPVA, enfim, essas são as despesas que não podem ficar de fora do meu orçamento. Depois, orçamento escolar para quem está nessa fase Depois, aí eu começo a ir para outros gastos, que aí não são exatamente a prioridade, mas eu preciso estar elencando isso para quê? Dando um exemplo aqui, eu tenho um 13º de R$4.000. Consequentemente, eu tenho que saber que todas as minhas despesas obrigatórias estão inclusas e estão dentro desse orçamento. Depois disso, aí sim eu consigo planejar o lazer. Quitar dívidas também a pessoa que
se planejou, viu que dá para usar o 13º para isso, é interessante? Perfeito. Então, sempre quando a gente acaba carregando dívidas, né? Então, vamos pegar aqui o exemplo. Comecei um ano gastando mais do que eu deveria. Carreguei dívidas. Chegou o final do ano, é sempre melhor negociar dívidas com dinheiro na mão. Então, se eu tenho a opção de ter o recurso na mão e entrar em contato com quem eu tô ali, com quem eu tenho essa dívida, muitas das vezes é onde eu consigo ter um desconto em relação a essa dívida. Então é a melhor hora para negociar, dado que você vai ter o dinheiro na mão e vai conseguir começar o ano aí com fôlego e organizado. A pessoa está mais tranquila financeiramente, assim, ela usar esse dinheiro do 13º para criar uma reserva de emergência. As prioridades, na minha visão, passam pelas contas obrigatórias. Se eu tenho dívida, aí eu quito a dívida, tenho ali o meu investimento, os gastos com lazer, então acaba ficando mais ou menos nessa ordem. Primeiro de tudo, despesas obrigatórias. Se eu tenho dívida ou não, quitar essas dívidas, aí eu entro com investimento e gastos com lazer. Mas é o momento ali de se organizar e, como eu falei, dentro da sua planilha, do seu caderninho, elencar prioridades. E aí a gente passa nessa sequência. Essa questão do investimento, né? Tem algum investimento mais propício para investir com o 13º ou vai depender da pessoa? Depende muito da pessoa e depende muito se a pessoa já tem algum tipo de investimento. Então, ok, fiz o pagamento das minhas dívidas, tive ali o pagamento das despesas obrigatórias, agora é hora de olhar o que fazer com o dinheiro que está sobrando, né, com esse excedente. Então, primeiro de tudo, eu não tenho investimento, o ponto mais importante é construir uma reserva de emergência. O que é isso? É como se fosse o alicerce de uma casa. Não adianta eu querer falar assim, olha, vou investir em longo prazo, sendo que se acontecer qualquer tipo de emergência comigo esse ano, eu não vou ter o dinheiro, ou caso eu precise de fato desse recurso, eu tenho que vender. Isso vai acarretar perdas e não é exatamente o que a gente busca. Então, para a reserva de emergência, você precisa ter alta segurança e alta liquidez. Então, podendo resgatar a qualquer momento. E aí pode ser um CDB de liquidez diária, o Tesouro Selic, um fundo de liquidez diária. Aí todos eles vão estar rendendo muito parecido um com o outro. Mas o importante é, se eu não tenho nenhum investimento, eu preciso ter a minha reserva de emergência para que, novamente, eu não acabe acarretando em dívidas durante o restante do ano. Já tenho investimento, já tenho minha liquidez diária formada, aí sim, aí é a hora de pensar em médio e longo prazo. Isso para cada tipo de perfil de investimento. Para quem é mais conservador, sempre pensar em prazo. Para quem é mais arrojado, eu posso pensar em risco, né? Então, o mercado financeiro são duas formas de ganhar dinheiro, prazo ou risco. Para quem é mais conservador, prazo. Para quem é mais arrojado, risco. E essa questão de fazer o fundo, né, de emergência, essa reserva de emergência, é utilizar todo o valor do 13º ou metade? Como que é? Ou vai depender da pessoa? Depende muito, de fato, de como está ali a estrutura familiar, mas o ideal para reserva de emergência, para quem normalmente tem ali um contrato de emprego mais estável, a gente fala de 6 meses do custo de vida. Então eu pego minhas despesas fixas, o que eu preciso ali de fato para manter o meu nível de vida e multiplico por 6. Feito isso, aí sim eu começo a pensar em médio e longo prazo. O ponto mais importante é começar. O mais difícil é sair da onde você está. Se você não tem nada investido, que seja 5%, 10%, o ideal é que seja um valor maior, ali até uns 30%, é um valor saudável para você estar poupando do seu salário. Mas o importante é dar o primeiro passo. Depois do primeiro passo dado, as coisas acabam fluindo naturalmente. Então, o mais importante é receber alguma coisa, procure investir. Não deixe esse dinheiro parado em conta, até porque a gente sabe, muitas vezes a tentação vem. Então, você vê aquele dinheiro parado e fala assim, não faz parte do meu salário, vou gastar isso aqui, e daí no final isso acaba fazendo falta. Né? Ô João, a gente pode ver, né, que usar o 13º de forma inteligente, né, é uma forma de começar, como você falou, o próximo ano mais tranquilo, né, com menos dívidas, com mais uma tranquilidade financeira, né?
Exatamente. O 13º, ele vai te trazer sossego no restante do ano. Então, no começo do ano, é o momento que a gente faz promessas, a gente faz acordos com nós mesmos, com familiares, com amigos, mas parte muito importante da nossa vida é a parte financeira. Quando eu tenho uma vida financeira desregulada, muitas vezes eu acabo tendo problemas em outros segmentos da minha vida. Eu não consigo trabalhar bem, eu acabo tendo problemas dentro de casa. Então, isso acaba dificultando alguns pontos da minha vida que não necessariamente são ligados à parte financeira. Então, o 13º traz essa segurança, traz essa comodidade para que você comece o ano bem e, consequentemente, o restante da sua vida inteira acabe fluindo naturalmente. Ô João, para a gente finalizar aqui, tem mais alguma dica que você queira dar para o pessoal que está em casa, né? Dessa melhor forma de utilizar o 13º? O 13º, basicamente, ele precisa ser usado com inteligência. E para ser usado com inteligência, de fato, é o planejamento. Sente, se você mora sozinho, organize suas contas consigo mesmo. Se você tem uma família, sente todos, coloque ali quanto é o 13º de um, quanto é o 13º de outro, quais são de fato as despesas, já planeje investir, não deixe para investir depois de gastar tudo, depois de pagar todas as contas, já deixe um valorzinho separado ali para o investimento e aí sim, você pode ter certeza que seu 2026 vai começar com o pé direito, com fôlego, para que sua vida de fato caminhe muito bem. João, muito obrigado por todas essas dicas e orientações para o pessoal que está lá em casa, da melhor forma deles utilizarem o 13º. Muito obrigado. Eu que agradeço. E pessoal, ó, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, TV Câmara Campinas, e também de acompanhar a nossa programação no YouTube, no nosso canal TV Câmara Campinas. Lá tem todas as nossas reportagens, nossos quadros e nossos programas. Um abraço, até o próximo Na Ponta do Lápis.